Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a nossos novos episódios aqui do nosso VasqueCast, né? Eu sou o Renan, tô aqui com o meu colega Christian e hoje a gente trouxe um convidado muito especial para conversar sobre um tema muito frequente aqui e com atualizações da nossa prática. Isso aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos voltando aí com os nossos episódios, né? Hoje eu e o Renan convidamos aqui o Dr. Giuliano Volpiani, ele que é um dos autores aí do estudo Compass Cloudication. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse estudo e também sobre outros assuntos aqui. Seja muito bem-vindo, Dr. Giuliano. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Espero responder as perguntas de vocês aí com clareza e para todos os ouvintes aí que a gente consiga esclarecer as dúvidas. Excelente. Bom, a gente sempre começa aqui com os nossos convidados pedindo para ele nos contar um pouquinho, né, sobre a trajetória. Então, a gente queria te conhecer um pouquinho melhor. Conta para a gente assim, a sua trajetória até chegar até onde você está hoje. Bom, eu estou com 50 anos, faço esse ano, então a trajetória ela já é um pouco longa, né? Estava conversando agora mais cedo aqui, descobrimos que a gente é vizinho, né? de cidade, então eu sou crescido no interior de São Paulo, numa cidade chamada Monte Alto. Vim para São Paulo fazer faculdade na década de 90, fiz faculdade na Faculdade de Medicina do ABC, me formei em 99, e aí em 2000 eu fui para Santa Casa. Na Santa Casa eu fiz toda a minha residência de cirurgia geral, cirurgia vascular, endovascular, e eu acabei ficando. Eu tive um momento na minha vida que eu trabalhei em Cascavel, no Paraná, por um período de tempo eu recebi um convite, mas minha mulher é paulistana e em determinado momento ela quis voltar para São Paulo e não teve jeito de não voltar com ela. Então eu voltei para São Paulo em 2012 e desde então eu estou de novo na Santa Casa. Eu exerço função de ensino com os residentes, eu ajudo eles em alguns procedimentos hoje na endovascular, coordeno a residência médica, lá o programa de residência, e também coordeno a equipe que presta serviço ao pronto-socorro de cirurgia vascular, as urgências e emergências da Santa Casa. Minha vida é um pouco atribulada, dedico um pouco da minha vida também à parte científica, pertenço a um grupo que faz ciência lá na Santa Casa. Hoje na Santa Casa a gente tem uma pós-graduação muito grande, acho que a gente está com a maior pós-graduação em cirurgia vascular do Brasil. A gente tem em torno de 70 candidatos a vagas de pós-graduação num grupo que é capitaneado por Dr. Ramaciotti. O Dr. Ramaciotti é um professor que acho que a maioria conhece, mas ele tem uma história muito grande no campo da trombose, uma linha de pesquisa que ele desenvolveu a vida toda. E desde que ele voltou para o Brasil, a gente trouxe ele para a Santa Casa e trouxe ele para pós-graduação. E hoje a gente tem, acho que, se não me engano, uns 20 alunos mais ou menos em pós-graduação, alguns em mestrado, alguns em doutorado, e uns 50 em lista de espera, que fazendo um curso com a gente, que a gente faz toda segunda-feira à noite uma aula, cada 15 dias, desculpa. E aí a gente vai filtrando e vai colocando os trabalhos em andamento. A hora que o pessoal desenvolve a ideia, começa a ter o trabalho, a gente coloca ele como um aluno de mestrado ou doutorado e com o objetivo aí de formar. E é engraçado que assim, a gente tem alunos do Brasil inteiro. A gente forma mestres e doutores do norte ao sul do Brasil. E essas reuniões online propiciam isso pra gente hoje lá na Santa Casa. Então, eu tenho uma atividade de ensino, uma atividade de pesquisa nesse curso de pós-graduação e uma atividade mesmo de assistência no meu consultório aqui em São Paulo e na Santa Casa. E na Rede D'Or, onde eu atuo. Pouca coisa. Porque difícil arrumar tempo, Dá né? para se ocupar um pouco, né? Um pouquinho. E assim, a gente estava, com certeza, o estudo Compass, né? Um dos maiores estudos aí, com certeza, na parte que nos toca aí também vascular e também de outras áreas, né? Cardio, clínica, enfim. E a gente viu que o Compass original, né? Ele já tinha demonstrado alguns, entrando um pouco já no estudo mesmo, né? Uma resumida, porque às vezes pode ser que tenha alguns ouvintes que ainda não conhecem muito o Compass. Então, mas justamente o que eu ia dizendo, o Compass, ele já mostrou os benefícios do uso da rivaroxabana, né, na dose de 2,5
12 em 12 horas, mais o AS para os eventos cardiovasculares maiores ali, né? Infarto agudo do miocárdio, AVC, morte cardiovascular. E aí, beleza, isso já, só aí já foi um grande ganho, já mudou absurdamente a condução desses casos. E eu queria saber de onde que veio de onde surgiu essa ideia, assim, não, vamos detalhar mais isso daqui nos pacientes claudicantes, vamos avaliar a questão funcional, enfim, de onde que saiu essa ideia, sendo que a gente já tinha algum benefício importante do próprio estudo Compass original? Essa pergunta é muito legal. Ela mostra o teu conhecimento do assunto, né? E ela traz para a gente o que foi o cerne do nossa discussão aí desde o começo. O Compass, ele foi desenhado para doença coronariana estável. E os desfechos foram desfechos duros. Então, como você bem falou, foi infarto, morte por doença cardiovascular. E na parte vascular, a gente estudou, eles estudaram no Compass, desfechos duros. Então, era amputação, era a perda de membro. Só que se você olhar a doença coronariana estável, ela não é uma isquemia crítica, né? Então, para a gente vascular, o que meio que se contrapõe à doença coronariana estável é o claudicador. E a gente sempre se perguntou, poxa, eles pegaram um estudo tão grande, quase 30 mil doentes, e eles não olharam para os pacientes claudicadores. E ficou essa pulga, né? Por que eles não olharam para os claudicadores, né? Eles só olharam... Porque, na verdade, eles queriam fazer um estudo cardiológico. Então, eles estavam olhando para o coração, né? Para desfechos duros do coração. E o subgrupo, um dos subgrupos que o resultado do benefício foi melhor, foi no subgrupo de doença vascular periférica. Então, isso ficou como uma pulga. Depois do advento do Compass, aí começaram a prescrever essas drogas para os pacientes com coronariopatia, e a gente ia para congresso internacional, eu com o Ramaciotti, a gente ouviu mais de uma vez alguns cardiologistas falar para a gente, falou assim, poxa, eu estou dando rivaroxabana e AS para os pacientes com doença coronariana estável, e eles estão relatando que está melhorando distância de marcha. Então, era uma pulga que estava atrás da orelha, e ela veio de conversa de corredor, assim, de congresso internacional, por isso que é importante a gente frequentar esses eventos e ter oportunidade de ter esse networking, né? Porque a gente começa a ouvir opiniões de pessoas, mesmo aqui no Brasil, no evento da Sociedade Nacional, experiências profissionais que ainda não são nível de evidência forte, mas que colocam uma pergunta. E todo estudo clínico vem de uma pergunta bem feita, né? Então, a pergunta bem feita aí é essa: será que se funciona bem a ponto de evitar amputação, de evitar um desfecho duro, será que não funcionaria bem também para um paciente claudicador? É engraçado porque se você pega a droga em si, é uma droga anticoagulante, né? Então, assim, como é que você vai imaginar que um anticoagulante, mesmo numa dosagem mais baixa, que tem uma função, a gente vai até discutir isso depois com vocês, mas nessa dose 2,5 ele não é um anticoagulante, né? Mas como é que é uma droga que, de origem anticoagulante, ela vai ter uma função para melhorar a distância de claudicação? Qual que seria o mecanismo fisiopatológico, fisiológico aí que vai propiciar isso? A gente não sabia se isso ia dar certo ou não. E acho que, e o mais legal é isso, né? E a verdade científica vem daí, né? Então, assim, você tem uma hipótese, né? Você tem uma pergunta, uma hipótese, isso gera uma hipótese, e aí você vai pôr essa hipótese à prova. Poderia ser que a gente tivesse feito o estudo e o resultado fosse não satisfatório, não tivesse melhora de claudicação. Mas os estudos negativos, eles não são ruins. Eles são tão importantes quanto os positivos. E eles também ajudariam a gente a entender que para a claudicação, essa droga realmente não funcionaria. Mas a gente conseguiu, com o estudo, mostrar que os pacientes que tomavam a droga tiveram ganho de distância de marcha. Isso foi bem interessante, mas a pergunta, ela nasceu daí. Foi, assim, da gente tentar entender na vascular o que é doença coronariana estável, fazer uma correlação com a claudicação, com a doença arterial obstrutiva periférica, e também dessa conversa de corredor aí, de outros colegas, e a gente conseguir ver cardiologistas falando, olha, os pacientes estão tomando a medicação, então melhorando a distância de caminhada. E daí veio a pergunta. Muito legal, né? Você vê que realmente, às vezes no congresso, muitos medicamentos, né, são assim, né? Às vezes
usa para uma coisa, aí, igual a questão aí do Ozempic, da Anabol, usava para diabetes, as pessoas começaram a ver, o paciente está emagrecendo, vamos dar uma olhada nisso aqui. Mais ou menos a mesma ideia, né? O efeito colateral. Não precisa ir muito longe, o próprio AS, né? O AS é um anti-inflamatório não esteroidal, era tomado para analgesia, né? E doses anti-inflamatórias, mas em doses baixas é um antiagregante, né? E estamos usando até hoje, tanto que agora a associação dele com a rivaroxabana veio trazer ainda mais, né? Benefícios aí. E como que foram feitos esses critérios para incluir ou excluir os pacientes que poderiam fazer parte desse estudo? Então, a gente queria estudar claudicador, né? Não poderia ser aquela claudicação limitante que o paciente já está numa situação que ele está incapaz já de melhorar funcionalmente e também não é aquele paciente que tem uma dor leve. Então, a gente colocou como uma distância de claudicação 500 metros. Foi um alvo que a gente usou, né? Então, se o paciente tinha uma claudicação de até 500 metros, a gente colocava ele no estudo. Maiores de 18 anos. Uma coisa interessante, assim, a gente não queria estudar o cilostazol. A gente queria fazer um estudo como foi feito o COMPASS. Então, a gente comparou com a AS, né? O cilostazol é uma droga que ela é usada para claudicadores, todo mundo sabe, já usa. Mas se você for buscar em literatura, os estudos eles não são muito fortes. Então, mesmo em guidelines internacionais, o nível de evidência ele é 2B, não é uma droga muito forte. E assim, apesar dela ser reconhecida internacionalmente e fazer parte de guidelines, ela é uma droga que ela tem muito efeito colateral. Muitos pacientes começam a usar e deixam de usar por gastroenterite, por cefaleia, por algumas outras questões de arritmia, às vezes uma taquicardia. E a gente tem dados aí que às vezes até mais de 1/3 dos pacientes que começam o tratamento com cilostazol abandonam o tratamento. E a gente queria fazer um estudo, o modelo do COMPASS. Então a gente optou por não usar o cilostazol como comparador. E mais do que isso até, quem estivesse usando o cilostazol e não quisesse parar de usar o cilostazol, a gente não ia colocar no estudo. Então, se o paciente ele quisesse entrar no estudo, ele parava o cilostazol, meia-vida curta, a gente respeitava a meia-vida e depois incluía ele na randomização. Então, essa que foi o principal critério de exclusão, né? A gente também retirou, lógico, paciente com doença renal avançada, porque a droga ela tem excreção renal. A gente tirou o paciente com uma doença cardíaca avançada ou pulmonar avançada, porque a parte cardiopulmonar ia impedir um ganho de marcha, um ganho de distância. Problemas de locomoção, coluna e outras coisas, mas esses pacientes, eles são idosos, né? Então, eles não são pacientes virgens, eles já vêm sendo tratados, hoje eles já vêm sendo acompanhados em outros serviços, e a gente propôs eles entrarem em um grupo de estudo. Então, teve toda uma questão de você trazer o paciente para perto, né? Parar o cilostazol, iniciar o tratamento. A gente não sabia se ele ia receber a droga ou se ele ia receber só o AS, então ele aceitou isso também, né? E aí a gente randomizou. E a gente, no começo, até tinha um desenho maior, um N maior, mas a gente deu um azar, entre aspas, aí grande, porque a gente pegou a pandemia. Sim. E esses pacientes, como eles são claudicadores, eles não estão em urgência. Então, eles deixaram de ir aos ambulatórios, né? Então, a gente teve uma dificuldade até que grande de randomizar, porque eles são idosos, né? E o idoso já estava assustado com a pandemia do Covid, e eles deixaram de ir aos ambulatórios por conta disso. Todo mundo ficou voltado ao tratamento do Covid, né? Então, a gente teve um impacto grande no N, e depois, conversando com o estaticista, a gente conseguiu adequar um número aí, que foi o N de 88 pacientes, e isso teve força suficiente aí para a gente conseguir provar o que a gente queria. Entendi. E assim, eu fiquei com uma dúvida também com relação ao cilostazol. Assim, eu sei que não foi feito um estudo comparativo de cilostazol com a rivaroxabana, mas enfim, o que você faria num paciente que já está em uso, por exemplo, de cilostazol, mas que preencheria os critérios para a gente adicionar, já está com a S, mas já está aí critérios para a gente adicionar a rivaroxabana nessa dose de 2,5, 2 vezes ao dia. Valeria a pena a gente suspender o cilostazol ou combinar? Assim, eu sei que não foi esse o alvo principal do estudo, mas queria saber, assim, sua opinião. Então, o que acontece? O cilostazol, apesar dele ser um remédio que tem uma ação periférica, ele também tem uma ação antiagregante. Sim. Né?
Então, a gente imagina que uma tripla terapia antiagregante, ele vai potencializar risco de sangramento. É um paciente idoso, por isso que a gente optou por não associar, tá? O cilostazol, como eu falei para vocês, os estudos de claudicação são estudos fracos. Não tem nenhum estudo forte e a distância de ganho de marcha batia 40 metros, não era muito forte. Então, depois da revisão da literatura, a gente optou por não associar e por até suspender mesmo. O cilostazol ele não traz benefício nenhum para a prevenção de doença cardiovascular. Não tem nenhum estudo que mostra que o cilostazol previne o paciente de ter um AVC, um IAM, um desfecho duro aí de doença cardiovascular. É meio contrário ao que o COMPASS provou, né? O COMPASS provou para a gente que esses pacientes tomando Rivaroxaban 2,5 e AS, eles previnem, sim, desfecho duro de doença cardiovascular. Então, a gente tem o benefício cardiovascular já pronto e a ideia era mesmo oferecer uma opção para o paciente para ver se a gente conseguia ganhar distância de marcha com esse tratamento. Hoje, os pacientes que eu cuido, eles não tomam cilostazol, tá? Eles tomam Rivaroxaban e AS. Eles ganham distância de marcha, sim, e eles têm, além disso, uma prevenção de desfecho duro de doença cardiovascular. Então, eu acho que o benefício é mais do que provado aí nesses casos. Eu não vejo motivo hoje para deixar esses pacientes em tripla terapia e também não vejo motivo para substituir a Rivaroxaban pelo cilostazol. Eu acho que um ponto interessante é que quando a gente vai tratar esses pacientes com DAOP, né, quando a gente identifica um paciente, né, para quem está ouvindo, quando a gente identifica um paciente com DAOP que não tem sintomas coronarianos, é nossa obrigação encaminhá-lo ao cardiologista, porque o fato dele ter DAOP já é um fator de risco importante, ele ter uma doença coronariana. Às vezes acontece de inverter, né, o paciente, geralmente pessoas mais simples, vem com um problema periférico e não desconhece um problema cardiológico. Mas geralmente esses pacientes têm as doenças associadas, né? Então muitas vezes a própria indicação vem da parte cardiológica. Também, né? Também. Juntar as duas coisas, com certeza. Eu queria também aproveitar que a gente está no campo da farmacologia. Eu fiquei curioso, né, em relação ao efeito da Rivaroxaban nessa dosagem. Então isso é um achado, tá? O que acontece? O Eduardo Ramaciotti, ele fala que assim, foi um cut-off, eles arbitraram essa dose 2,5 e aí foram ver o que acontecia. Não teve nenhum efeito, nenhum estudo de várias doses, assim, vamos fazer com 1, com 2,5, com 5. A gente sabia que com 10 tem prevenção de trombose, sabia que com 20 é uma dose anticoagulante, ou 30, 15, de duas vezes ao dia, a gente está no início da anticoagulação, que é uma dose mais forte, mas 2,5 é uma dose. Então foi um cut-off arbitrário e nessa dose o efeito ele é antiagregante e aí que vem o X da questão. Ele age em receptor de superfície de plaqueta. Ele age no principalmente no receptor 1 e no receptor 4 da superfície da plaqueta e ele faz a antiagregação agindo na superfície da plaqueta. Então, é uma via diferente do AS, que é via ácido araquidônico, é uma via diferente do clopidogrel também, mas é uma via que, em sinergismo com o AS, potencializou bastante esse efeito de anti-agregação plaquetária e anti-trombose. Se você pegar o Xarelto, a Rivaroxaban na dose de anticoagulante, ela vai bloquear o 10 ativado, né? O 10 ativado, ele está na confluência das cascatas, né, das vias, tanto intrínseca quanto extrínseca. Então, uma molécula de 10 ativado bloqueado, ele inibe a 1000, vezes exponencial 3 o poder dele na cascata de coagulação. Então, quando a gente bloqueia o 10 ativado, a gente está bloqueando muito. A dose 2,5, ela não bloqueia totalmente o 10 ativado, mas ela bloqueia de certa forma também o 10, apesar da principal ação dela ser na superfície da plaqueta, tem ação dela no 10 ativado também. Então você tem o trombo arterial que é via agregação plaquetária e lá na frente você tem a trombina, né, que aí é o desfecho do trombo da via da coagulação normal. Então, você vai bloquear via plaqueta, mas também um pouquinho você acaba bloqueando via trombina também. Daí foi o principal desfecho. E o mais interessante ainda, no meio de tudo isso, né,
nesse brainstorming que a gente estava tendo sobre o desenho, sobre como é que a gente ia fazer, o professor Narula, é um professor, ele é de Nova York, ele é um professor de anatomia, de patologia. E ele publicou um estudo. O que o Narula fez? Ele pegou as pernas amputadas, então pernas com isquemia críticas amputadas, e ele fez estudo patológico das artérias. E ele viu que a descompensação das doenças arteriais crônicas, elas ocorrem muito mais por fenômeno trombótico, como a gente sabe, né? Mas ele provou isso no estudo dele, do que por progressão de doença aterosclerótica. Então, você inibindo trombose arterial, você, de certa forma, está protegendo o paciente de... Então, isso meio que foi um estudo que foi publicado junto com o COMPASS, não com o nosso, né? Com o COMPASS original aí. E aí a gente pegou esse substrato anatomopatológico do professor Narula e juntou como uma base aí de embasamento para o nosso raciocínio clínico na pergunta que a gente está fazendo. Então, você inibindo o fenômeno trombótico plaquetário, um pouquinho aí do 10 ativado também nas artérias dos membros inferiores, você vai talvez não, a gente já meio que conseguiu provar com isso, que a gente consegue inibir a formação de trombo local, e inibindo esse fenômeno fisiopatológico, você ganha circulação colateral, e aí com isso você ganha distância de claudicação. Perfeito. Podia puxar até o gancho para a definição de isquemia crítica, né? Muitas pessoas pensam em isquemia crítica, aquela isquemia com dor em repouso, né, com sintomas clínicos, mas na verdade, né, no termo teórico, a isquemia crítica é quando você tem uma diminuição significativa da pressão de perfusão distal, né? Se for levar ao pé da letra, exato. E encaixa muito com esse raciocínio, né? Porque diminuindo a pressão de perfusão, aumenta o risco, talvez, de microtromboses secundárias. E às vezes esse efeito de plaquetário pode prevenir. Verdade. Dando uma viajada. Não, mas é isso mesmo. Prevenindo trombose secundária, aumenta a distância de claudicação. Esse é o raciocínio. Okay. E assim, esses pacientes que eu falei para vocês, eles já vinham em tratamento, né? Não são pacientes virgens. Então, eles já vinham tomando o anti-lipemiante, estavam tomando assim, vastatina, rosuvastatina da vida. Os que tinham diabetes já vinham em tratamento para diabetes. Eles já estavam, de certa forma, controlados, entre aspas, clinicamente, apesar do nosso estudo mostrar que esse controle estava bem fora da faixa. Mas, e a gente foi bem incisivo em não mudar essa perspectiva basal deles. Então, a gente não incentivou ninguém a aumentar droga antilipemiante. A gente não mudou a terapia de fisioterapia de ninguém. A gente manteve todos os padrões basais, a única coisa foi estudar a droga mesmo. Perfeito, que aí dá uma reduzida nos outros fatores de confusão. Exatamente, para você tirar os problemas de viés do estudo, né? Perfeito. E eu vi que vocês fizeram tanto o teste de caminhada de 6 minutos e o teste de esteira convencional também, né? Teve algum motivo para escolher os dois? Tem algum que você, na parte prática clínica, percebe ter alguma superioridade? Como é que foi essa escolha aí? Então, a gente pôs os dois por excesso de zelo, tá? Perfeito. Então, a gente queria entender se ele funcionaria para a gente não queria ter críticas em relação ao resultado. Como o nosso resultado funcional objetivo era esse, né? Então, a gente se secou. A gente, quando revisa a literatura, a gente tem críticas ao teste de esteira. Ele é mais fácil de fazer, mas ele cria no paciente algumas situações de aprendizagem. Então, o paciente, ele acaba conseguindo segurar, às vezes, na esteira, na lateral, ele começa meio que se adaptar. E isso traz efeito falso positivo, resultado falso positivo. E alguns idosos, o teste de esteira, ele é feito numa velocidade e numa inclinação padronizada. Alguns idosos, dependendo da idade, dependendo do grau de claudicação, eles têm dificuldade em andar na esteira nessa velocidade e nessa inclinação. Então, você acaba forçando também um pouco o paciente, às vezes, a uma situação não usual. Risco de queda, outras coisas. Então, a gente já tinha literatura substrato suficiente. Se fosse usar um só, usaria o teste de marcha entre cones, que é o teste de 6 minutos. Esse teste é muito, muito legal. Os grandes pontos positivos dele é que o idoso ele se adapta ao que ele faz no dia a dia.
Então, ele não vai ter que ter um equilíbrio diferente do normal, ele não vai ter que ter uma velocidade de marcha diferente da habitual dele. Ele vai só fazer o que ele já faz no dia a dia dele. É lógico que a gente vai colocar, no teste clínico, a gente colocava uma pessoa do lado para caminhar do lado, ia cronometrando o tempo, né, para ver a distância que atingia. Mas, sem dúvida nenhuma, o teste entre cones aí no piso normal, que era um piso plano, é bem mais saudável para o idoso, evita queda, evita outras coisas, né? E traz para perto, assim, de uma realidade que o idoso não tem na esteira. É mais perto do dia a dia ali, né? Porque ele vai ver, porque ninguém anda em esteira O resultado normalmente. acaba sendo mais fidedigno. Perfeito. E um assunto também extremamente importante quando a gente trata de antiagregação, anticoagulação, é a questão de sangramentos, né? Como que vocês viram, assim, os eventos de sangramento, questão de risco-benefício nesses pacientes aí com a doença arterial periférica? Então, a gente não teve nenhum sangramento maior, tá? Teve relatos de sangramento menores, mas foram controlados facilmente. Nessa dose é muito seguro você usar, você não tem evento maior de sangramento, não. O contraponto disso é o evento coronariano. A gente teve infarto e a gente teve óbito por doença coronariana no grupo que estava usando só OS no estudo. Apesar de ser um N pequeno, a gente teve caso no grupo que não estava usando, né? No grupo controle, a gente teve evento coronariano. Então, a gente não teve nenhum evento de sangramento maior. Assim, não vou conseguir te responder em relação ao cilostazol, se você me perguntar, já me adiantando, porque a gente não colocou esses pacientes em triploterapia, e eu imagino que sim, para idoso isso seja um risco, não colocaria, mas a gente teve o contraponto aí de infarto em paciente que não estava usando a rivaroxabana, mostrando mesmo o que o Compass mostrou pra gente, né? Entendi. Então, assim, bem seguro, né? Sim, e os critérios de não prescrição, de contraindicação, mesmo do Compass. Mesmo os do Compass. Isso é uma outra história interessante, porque agora é um pouco do bastidor aí do estudo, né? Isso aí. Quando a gente pensou, né? A gente falou assim, a gente vai fazer o estudo aqui, né? A gente não sabe o N, a gente conseguiu o apoio da Bayer, mas foi bem na transição, porque eles ainda não tinham perdido a patente. E aí o Eduardo é um cara bem perspicaz, assim, ele resolveu ligar pro John Aikbom e pra Sonia Anand, que são os autores do Compass, né? Meio que contando a nossa ideia, né? E pedindo autorização deles para poder fazer o estudo aqui, né? Assim, você vai replicar um estudo, né? Tudo bem que é uma pergunta diferente, mas é a mesma base do estudo deles, né? E aí no começo, assim, ele conta que teve até um grau de surpresa deles, mas eles, assim, entenderam que o estudo poderia trazer benefício e tal. E aí quando a gente começou a ter a base de dados depois dos últimos pacientes testados, né? A gente começou a analisar a base de dados e a gente viu que realmente ia dar positivo, a gente mandou a base de dados inteira para eles no Canadá. Eles estão no Canadá, né? E a gente mandou a base de dados para eles refazerem, se eles quisessem, refazer todos os cálculos estatísticos que a gente tinha feito aqui, para ver se estava tudo correto mesmo, né? E eles retornaram para a gente, muito legal, deu certo, os dados estatísticos estão corretos, vocês podem seguir em frente aí. E eles são coautores. Muito legal. Tanto do desenho quanto do estudo original. Então, foi feito mesmo em sinergismo. A gente discutiu um pouco com eles o modelo, o desenho do estudo. É lógico que o desenho, tudo que a gente pensou foi feito aqui, né? Mas a gente ouviu a opinião deles, sim, para alguns detalhes aí. A gente acabou respeitando o que eles disseram para a gente. Perfeito. Então, foi feito com parceria internacional. E uma outra coisa que talvez até vocês nem saibam, tem um subestudo do Compass Claudication. A gente colheu o sangue desses pacientes. E foi até um mestrado de uma outra aluna que foi residente nossa lá na Santa Casa, que chama Karen, está no Pará hoje. E a gente analisou o sangue. E qual que era a intenção? A nossa intenção era achar algum biomarcador. E se ia ter resposta de biomarcador. Então, assim, a gente analisou alguns biomarcadores. Esse estudo de biomarcadores, eles foram feitos em Chicago. Então, o Ramaciotti tem um contato dentro da Loyola, ele é professor associado lá na Loyola.
E a gente conversou bastante com o professor lá da Loyola e foi muito legal, porque eles também deram um apoio gigante para a gente. A gente colheu as amostras, congelou elas e aí mandou congeladas para lá. E a gente usou o banco de dados dele lá de pacientes sadios para poder comparar e analisar os biomarcadores. Então a gente analisou no 0 e analisou no 180, no D180, que era o final do estudo, para ver se tinha alguma alteração se a droga ia, além da claudicação, alterar algum biomarcador sanguíneo, mostrando melhora de prognóstico de biomarcador. Mas a gente não conseguiu nenhum que desse significância estatística. Esse estudo ele já foi apresentado, a tese já foi defendida, né? O mestrado, a dissertação já foi defendida e a gente está em vias de publicar ele aí. Então vai ser um subestudo legal do Compass Claudication aí de análise de biomarcador. Não sabia também. E no paciente, assim, fugindo um pouquinho assim, mas não tanto. O paciente chegou no consultório, você fez lá o exame clínico, ele não tem claudicação, mas você percebeu uma ausência de pulso tibial posterior, que seja. Ou TP e TA estão ausentes, paciente assintomático. A princípio, você já prescreveria essa rivaroxabana? Eu sei que foge um pouco, não foi esse o desenho, né, do estudo, mas o que você acredita? A gente colocou o paciente com claudicação e com índice tornozelo-braço menor do que 0,8, 0,85. Então, assim, o paciente, ele potencialmente é um doente cardiovascular. Você não pode enxergar só a perna como alvo de tratamento. Eu acho que aí a justificativa de você tratar esse paciente está no coração, está na coronária, está nas outras coisas. Apesar de ele não ter pulso distal, ele tem uma artério... Apesar de ele não ter claudicação, o fato de ele não ter pulso distal, ele tem uma arteriopatia, né? Então, provavelmente ele deve ter uma arteriopatia coronariana, deve ter uma arteriopatia em outro lugar. Então, como médico, eu iria discutir com o cardiologista dele, se ele tivesse algum cardiologista. Se ele não tivesse, eu mesmo iria atrás de alguma tomografia com score de cálcio, ou própria angiotomografia para ver se tem mesmo uma doença coronariana instalada. E aí, se tiver, tem que tratar. Hoje, assim, a gente tem que ser muito agressivo, tá? Eu não meço esforços em prevenção, não. LDL baixo, 70, 50, dependendo do caso. Dupla antiagregação, rivaroxabana S, estatina de alta potência e assim por diante. Tem que ficar atento para sempre que, né, se tiver alguns sinais, já partir para essa estratificação mais invasiva, porque são doenças, né, bem letais, né? São as que mais matam aí, né, no Brasil. Então a gente tem que... No Brasil e no mundo também, né? Vai sempre estar nas... Câncer, né? Nas principais. Trauma, câncer trauma, câncer e cardiovascular, né? Top 3. Trauma é mais coisa assim, né? Quando o país já não é tão organizado, tem mais mortes por trauma. Quando acaba tendo uma organização maior, acabam falecendo mais tarde, né? Por câncer ou até as doenças cardiovasculares. E, assim, chegando mais pro final, assim, né? O que você acha que... para que lado está indo esses próximos estudos de anticoagulação ou até mesmo antiagregação nesses pacientes com DAOP? Assim, você tem outros estudos em mente ou sabe de outros estudos de outros pesquisadores também que podem estar nesse caminho? Teve um estudo recente agora, um cardiologista americano, Mark Bonarca, não sei se vocês viram, usando, não sei se foi a semaglutida ou a liraglutida, eu acho que foi a semaglutida, num desenho parecido com o nosso, para estudar claudicação, tomando essa droga. E também ganharam distância de caminhada. Avaliando desfecho funcional, então. Funcional também. É um estudo interessante também. A gente teve algumas críticas ao desenho. Ele usou, acho que só o teste de esteira. Os critérios de inclusão também foram um pouquinho... Tem algumas críticas a fazer. Mas, assim, em suma, teve melhora de distância de caminhada com essas medicações. Eu acho que essas medicações que tratam a síndrome metabólica do paciente, de uma forma geral, então, além de você tratar o colesterol, você tratar também a síndrome metabólica, a glicose e tudo que essas medicações, esses pacientes, eles perdem peso, esses pacientes, eles ganham dinâmica de locomoção, né? Então, eles acabam, de uma forma ou outra, também ganhando distância de caminhada. Então, esse é um horizonte ainda que está para abrir. Eu acho que talvez a gente tenha coisa nova nessa linha cardiometabólica aí, tá? Muita coisa vai vir ainda, e eu acho que talvez a gente tenha o PCSK9, né? Não sei se vocês conhecem os estudos do PCSK9 ou não, mas o PCSK9 é um antilipemiante
que a gente usa em casos críticos aí, é uma droga baseada em RNA mensageiro, é uma droga que ela é uma injeção a cada 6 meses e ela tem capacidade de jogar o LDL e colesterol lá para baixo, para 30, para 20. Os estudos eles são bem interessantes e foi o único estudo até hoje que mostrou redução de placa. Então, assim, o PCSK9 ele é tão forte que o IVUS coronariano, se não me engano, mostrou redução de placa coronária pós o tratamento com essa droga. Então, talvez a gente tenha algum desfecho assim. Como vascular, eu acho que o grande alvo futuro é a carótida. A carótida é uma artéria que a gente embasa ainda o tratamento, de certa forma, nos estudos feitos na década de 90, que é o ACAS e o NACET. De lá para cá não teve nenhum estudo clínico relevante. O tratamento clínico ele mudou muito dos anos 90 para os anos 2020. Essa série de drogas que a gente está vendo. E eu tenho a impressão pessoal, aí a nível de evidência D, né? É o mais baixo que tem, mas talvez se a gente fizesse um estudo para carótida, comparando hoje o melhor tratamento clínico disponível hoje, né? Com todo esse arsenal terapêutico que a gente tem, com as técnicas aí para tratamento cirúrgico, seja aberto ou endovascular, talvez a gente mudaria um pouco o conceito, principalmente nos pacientes assintomáticos. O paciente que teve o evento é meio ainda discutível, né? Porque ele tem um efeito, tem um sinal da doença mais complicado, mas nos assintomáticos, não sei se essa droga teria, o próprio PCSK9 teria força para reduzir placa de carótida, assim como reduziu placa de coronária. Mas a minha impressão é que o desfecho clínico desses doentes lá na frente seriam bem melhores do que aqueles relatados na década de 90 com o melhor tratamento clínico feito na época. Faz sentido, porque o Best Medical Treatment hoje é melhor do que o Best Mas Medical essa é a grande Treatment. discussão. Naquela época, muitos estudos às vezes não incluíam um dos medicamentos que nós consideramos assim ideais hoje, né? Sim. Tinha muitos estudos que não consideravam AS ou a estatina, uma estatina de baixa potência, né? E também, assim, vou fazer uma defesazinha do endo também, as técnicas e os materiais endo estão dando uma melhorada também ao longo dos anos. Então, só para fazer uma defesa do endo também. Eu adoro carótida endovascular, né? Eu faço cirurgia aberta, eu sou da geração que aprendeu aberta, aprendeu endo, né? Na minha residência teve essa dinâmica toda. Na Santa Casa, hoje a gente ainda faz muita cirurgia aberta de carótida, acho que é uma das que a gente mais faz. Mas assim, a gente... o índice de complicação da cirurgia, ele é baixo. Mesmo no hospital escola, ele é baixo. Mas se você for fazer um desenho clínico novo, talvez a gente mude um pouco a perspectiva de tratamento. O próprio ICST2, né, mostrou, né, uma diferença pouco significativa, né, nas técnicas. De endo para aberta? De endo para aberta e também para tratamento clínico. Tratamento clínico, né? Verdade. Bom, beleza. Você quer acrescentar mais alguma pergunta? Muito boa discussão. Beleza. Aproveitem. Não, realmente, mas assim... Tem bastante coisa. Se você for pegar os resultados do Compass para carótida, não foi muito claro. A gente não consegue falar que não foi o objetivo deles, né? Mas assim, quando você vai analisar só os pacientes de carótida, apesar de ter prevenido o desfecho do AVC, não ficou muito claro como resultado isso. Talvez fazer um desenho desse para carótida seja uma coisa legal. Seria muito interessante mesmo. Com certeza. Que, igual você falou mesmo, acho que nesse paciente assintomático ainda tá meio no limbo ali, né? No sintomático, a evidência já puxa um pouquinho mais para abordagem mesmo, né? Mas o assintomático ficou nesse, assim... Isso é uma discussão que se botar num congresso aí, botar junto cardiologista, vascular, neuro para conversar, dá briga, né? Eu sei no HC, sessão do HC, eu sou da Santa Casa. Mas os pacientes do ambulatório de neurologia que tem estenose de carótida, se a gente não vai ativamente caçar, eles não chegam. Os residentes, eles têm que fazer uma busca proativa dos pacientes se eles quiserem tratar carótida. Tem que garimpar. Os assintomáticos, eles não encaminham. Eles mantêm tratamento clínico. É uma perspectiva
do médico neurologista clínico tratando um paciente com uma doença cerebrovascular. É que o assintomático é uma discussão bem interessante, porque se a gente for pensar nas principais escolas hoje, americana e europeia, né? A própria indicação é diferente. A escola americana indica, o que é o SVS, da Society for Vascular Surgery, o último guidelines, indica operar o paciente assintomático com uma estenose acima de 70%. Já a escola europeia considera uma estenose acima de 60%, incluindo fatores de risco, né? Aí vem aquelas questões, quais são os fatores de risco para um paciente assintomático? Qual que é o paciente assintomático com risco maior de evoluir para sintomático? E aí entram outros exames clínicos, né? O exame da própria placa, a ressonância. E um dos principais é o Doppler transcraniano, né? Ele pode ver a microembolia ao vivo. E a gente não tem a expertise de, né, não sei, pelo menos na Santa Casa, de acompanhar esse exame, de pedir, saber os critérios de indicação. É complexo. Eu acho que aí é onde talvez o neurologista entre no paciente assintomático. Ele avalia outras coisas do que somente a estenose e opera ou não. Então, talvez um Doppler transcraniano, uma ressonância de placa, para ver qual que é o aspecto realmente essa placa tem mais ou menos chance de embolizar. É. Eu concordo com isso. Acho que a gente vai ter que classificar a placa, a gente vai ter que ver alvo, né, ver se já teve alguma alteração intracraniana para poder indicar. Eu acho que só a estenose não dá mais para considerar como fator de indicação, principalmente no paciente sintomático. Sim. Vai avaliar espessura de parede, se tem componente gorduroso, Doppler transcraniano, essas microembolizações, dá para ver estudo funcional, ressonância funcional de crânio. Tem muitos pormenores que dá para a gente tentar sistematizar para ver, porque, igual você falou, isso passou de tantos por cento. Isso não é o primeiro nível, né? Depois a gente tem que... Quem que é esse paciente que vai detalhar outros fatores de risco, né? E esses novos medicamentos, eles estão vindo muito, né, assim, com os efeitos muito, muito grandes, principalmente, né, isso é pra gente refletir muito, né, como é que é da onde tá vindo o problema, né, provavelmente vem além da parte genética, mas do ambiente, né, da alimentação, né, então, às vezes, tem a questão que tem mudado também muito a alimentação, né, antigamente os multiprocessados eram vistos como algo normal, hoje já é visto como algo errado, né, também tem toda essa questão, né, e esses efeitos desses remédios emagrecedores também estão em toda parte. Não estão só na parte do emagrecimento, da parte do diabetes do emagrecimento, né? Tá pipocando para tudo que é canto, porque estão vendo o efeito que é a síndrome metabólica. A própria estatina, né? A gente sabe que o efeito não é só baixar colesterol, né? Que tem um certo efeito anti-inflamatório do vaso também. Teve uma tese da Santa Casa que a gente deu estatina antes de fazer cirurgia de carótida, buscando isso mesmo, buscando diminuir a inflamação. E o paciente foi positiva também. A gente randomizou, um grupo recebeu antes e o outro não recebeu nada, estava um placebo. A gente mostrou desfecho positivo para quem estava tomando estatina. Como preparo pré-operatório. Olha só. Na estatina, vamos conversar um pouquinho mais sobre a PCSK9, né? Porque ele é um medicamento que hoje é indicado para dislipidemia familiar, né? Geralmente, até onde o meu conhecimento chega, né? Tipo assim, aquele cara que tem colesterol familiar, aquela pessoa pessoa é magra, tem 30 anos, magra e tem um colesterol gigante. Eu tenho uma amiga, inclusive, assim, magra, saudável, come assim, perfeito, de livro, mas tem um colesterol estourado. A indicação é principalmente nesses casos, né? Sim e não. Sim e não. Assim, hoje se você tem um doente de alto risco, você pode indicar. Você não está fazendo coisa errada. Os estudos do PCSK9 foram feitos em associação com a estatina, né? Você tem que lembrar que não é uma droga pura, você vai ter que... Agora, se você pega o custo hoje da droga, se não me engano, você compra no Brasil por uns 5 mil reais a ampola. E ela dura 6 meses. Então, é um tratamento que é menos de R$1.000 por mês. Não é barato. Não é para todo mundo, né? Mas se você pega um paciente que tem um certo poder aquisitivo e esse paciente tem um alto risco cardiovascular, é um paciente mais jovem, que tem menos colateral no coração, se esse paciente infartar, ele vai ter um risco maior. Eu acho que não está contraindicado. Mas é você analisar o risco e benefício do paciente. Existe muito benefício em se jogar o colesterol para menos de 5, o LDL e colesterol para menos de 50. Sim. E não, assim, você tem os efeitos ruins disso, testosterona, algumas coisas relacionadas ao próprio metabolismo do colesterol,
Mas, assim, aí é você avaliar caso a caso, né? Tem muitos guidelines que hoje, né, não tem um limite mínimo. Você tem que dar o máximo de remédio para você reduzir o máximo. Nesses de alto risco, De altíssimo muito, risco. muito alto risco. Tipo assim, você vai reduzir com tudo que você tiver em mão. É mais ou menos por E esse aí caminho. entra o PCSK9. Eu acho que essa linha de tratamento, né, dessas medicações que vão lá e vão atuar no RNA, essa linha que a gente aprendeu aí com o desenvolvimento das vacinas do Covid, é uma linha forte. Sobre antiagregante ou anticoagulante, os estudos para fator 11, o próprio Ramaciotti fala que, assim, eles não trouxeram toda a emoção que a gente esperava, os resultados, né? Teve estudo que foi interrompido por aumento de AVC. Então, assim, a gente ainda não tem como entender que o antifator 11 aí, ele vai ser melhor que o fator 10. Talvez a gente tenha tecnologias novas em cima do antifator 10 ativado em algum momento aí, que eles estão estudando. Tem muita coisa para ser estudada ainda. Mas Verdade, o tempo de aprendizado está sendo muito reduzido dos estudos, né? Por conta das inteligências artificiais, né? isso daí também acaba entrando Então vai junto acelerar também. o processo também, né? Tomara, né, que a gente consiga Sim. melhorar isso daí. Essa parte de controle de placa, doença aterosclerótica, melhorar esse controle inflamatório vascular, né, que a gente vem aprendendo cada vez mais sobre. A palavra inflamação ela é muito forte. Muito forte. Na nossa especialidade ela é muito forte, tanto para doença arterial quanto para doença venosa. As duas doenças elas vêm de fenômenos inflamatórios. E a gente sabendo bloquear bem essa inflamação, a gente vai tratar bem o nosso doente. Eu acho que isso responde a pergunta do caminho que a gente deveria tomar nos estudos, né? Realmente. É a pergunta. É o que vai diminuir a inflamação. A própria heparina é um anti-inflamatório, É verdade. que é uma das drogas que a gente mais usa até hoje, né? E se você pegar todas essas drogas que mexem com coagulação, de certa forma, as cascatas elas são membricadas, né? A gente não tem nenhum marcador específico inflamatório que a gente até buscou nesses biomarcadores aí, eram biomarcadores de coagulação e biomarcadores de inflamação. Não teve nenhum que teve uma redução absurda, assim, mas a ponto de ser estatisticamente significativo. Uma das coisas que a gente considerou foi o tempo. Talvez se a gente tivesse um tempo maior, a curva do biomarcador desceria, né? Para os biomarcadores de coagulação. De inflamação, não, porque eles respondem mais rápido. A gente esperava que fosse cair PCR, mas não caiu. Entendi. Beleza. Bom, muito boa a nossa conversa. Gostei bastante mesmo. Assim, tem algum outro estudo que você gostaria de comentar? Porque eu tô vendo que, assim, se a gente for que realmente já aprendi bastante aqui, muito mais do que eu achei que eu fosse aprender nessa conversa. Eu acho que a gente pode falar sobre bastante coisa. Mas assim, vamos deixar para uma outra. Pode ser. Parte Isso aí. 2. Com certeza, com certeza. A gente já teve convidados que voltaram aqui, com certeza. Tem bastante coisa para falar, até mesmo para quem aí quiser ou tiver interesse em entender o que é uma pós-graduação, participar de alguma reunião online. A gente tem no nosso grupo acadêmicos que fazem a base científica para a gente. Então, assim, os alunos também são incentivados a participar desde a época da faculdade. O médico que ele se envolve com a pós-graduação, ele acaba meio que sendo, entre aspas, aí, forçado a manter-se atualizado, né? E manter-se estudando. Então, isso acaba que gera mais discussão, gera mais conhecimento, gera mais aprendizado. Essas reuniões são produtivas. O grupo tem cardiologista, tem intensivista, tem fisioterapeuta, tem cirurgião plástico, tem dermatologista, Então, é um grupo grande. A pós-graduação não é só em cirurgia, é em ciências de saúde. Então, a gente tem bastante coisa que a gente discute. Uma coisa interessante, assim, até para os mais novos aí que estão ouvindo, se vocês frequentarem congressos de cirurgia vascular, vocês vão ver que as mesas mais concorridas são de cirurgia venosa, de doença estética, de laser e assim por diante. As mesas de doença arterial, isso que a gente está discutindo hoje, né, elas têm público, mas não é tão efusivo quanto as mesas de... E quando você vai discutir flebologia, estética, dermatoflebologia, muitos dos médicos que falam
eles não falam com essa propriedade de academicismo que a gente tem como base do aprendizado nosso. Um dos motivos aí da gente ter voltado um pouco a linha de pesquisa nossa para isso, porque hoje lá na Santa Casa a gente tem bastante estudo ongoing em espuma, em laser, em dermatoflebologia, que a gente mancha, porque a gente quer tentar trazer informação científica de qualidade para esses eventos. Então, assim, não adianta você ir lá apresentar fotos do seu paciente antes e depois e falar assim, era assim, ficou assim, essa é a minha experiência, é assim que eu faço, eu gostaria que vocês fizessem assim. Isso não é verdade científica, né? Protocolo pessoal. A verdade científica é você fazer um estudo, randomizar, sortear para que lado vai cair o doente, no final você analisar os dados e você provar se a técnica realmente foi eficaz ou não. A própria Lidiane, que me apresentou para vocês aqui, que indicou meu nome, ela é aluna nossa na pós-graduação e o estudo dela é com espuma para tratamento de doença venosa. Então ela teve uma pergunta, a gente achou a pergunta dela interessante, a gente colocou isso numa linha de pesquisa, ela já fez os casos, ela está em fase agora de análise de dados e muito em breve ela vai defender aí o mestrado dela, uma pergunta sobre tratamento de doença venosa com espuma, que é uma coisa muito relevante no SUS, no Brasil, muita gente faz em consultório, e ela tem uma teoria, né, mas ela foi pelo jeito correto, ela foi para buscar a verdade científica do jeito correto. E quem tiver interesse de acessar, entrar nessa parte, puder falar para os ouvintes, consegue acessar através de um site, ou tem que ir lá na... Então, quem faz esse filtro é o pessoal do Ramaciotti, tá? Então, assim, é lógico, como ouvinte, será um prazer, né? Mas, assim, a gente manda o link. A Viviane é uma pessoa que ela meio que coordena, ela é uma funcionária do Ramaciotti. O Ramaciotti tem uma empresa de pesquisa, e ela é uma funcionária dele, e ela meio que coordena esse time, esses acessos aos links aí, ela distribui, ela controla o grupo de WhatsApp aí que a gente acaba encaminhando o link para participação das reuniões. Até mesmo vocês, se tiverem interesse de algum dia participar, para vocês entenderem a dinâmica da coisa, seria interessante vocês participarem. Depois a gente pode disponibilizar aí um acesso aí para vocês deixarem no podcast. Hein? Legal. Então, a gente pode fazer isso. O pessoal que está ouvindo a gente que tiver interesse, pode mandar mensagem para a gente aqui, seja no nosso manda no nosso Instagram, quem tiver interesse, e aí você disponibiliza esse link para a gente, e aí quem solicitar, a gente envia para vocês, né? Isso vai ser um prazer. Então, pelo que eu entendi, essas aulas podem ser acessadas... Não são aulas. Essas reuniões, né? Perdão. O que acontece nessas reuniões? Vocês vão entender como é que você faz o processo de brainstorming da criação de uma pergunta. Porque a gente discute os projetos que estão em andamento, então todo mundo que está ouvindo, está participando, é lógico, respeitando, né? Mas tem direito a dar opinião sobre os estudos, né? Então, você ouviu uma coisa no estudo, uma característica lá que você não achou tão legal. Você pode interferir e mandar uma mensagem no grupo, ali no chat, dar uma sugestão, mas o mais legal é que você ouvindo como estão sendo feitos os estudos, talvez você abra um pensamento para você criar a sua própria pergunta. E aí você se credencia, a partir do momento que você tem uma pergunta, você é um potencial aluno de pós-graduação. Então, todo estudo científico, ele vem de uma pergunta bem feita, né? A verdade científica, ela é bonita, se ela é provada pelo método correto. Mas não existe uma verdade científica provada sem uma pergunta inicial. Então, como é que você vai ter essa pergunta? Primeiro, você precisa gostar do tema que você está pensando em estudar, né? E segundo, você vai ouvir pessoas que estão fazendo trabalhos e vai se confraternizar ou vai se comunicar com essas pessoas de alguma forma para que você entenda esse mecanismo. Legal, vamos fazer esse canal então, para o pessoal que quiser Perfeito. Se aprofundar mais em pesquisa aí, ou quem sabe iniciar uma pós-graduação mesmo, que é um caminho... Mesmo que não seja com a gente, né? Sim. Porque às vezes assim, você ouve uma ideia, nem eu falei para vocês, existem muitos alunos por uma determinada... Então assim, a gente precisa formar os que estão, absorver os que estão vindo. Então a dinâmica ela não é... Assim,
O mestrado são 2, o doutorado são 4 anos, né? Então, são processos longos, né? Sim. Mas, assim, às vezes você de ouvir, se você tiver interesse em algum momento fazer uma pós-graduação, não precisa ser nem ser na Santa Casa, mas onde você estiver. Onde estiver, né? Estimular a pesquisa é sempre bom, né? De qualidade, Necessária. né? Fazer a coisa certa, né? Que a gente estava comentando, né? Tem muita informação. É. Né? Hoje, vocês conhecem mais mídia do que eu, com certeza, mais acesso à internet do que eu. Mas o grande problema é você filtrar para você o que é realmente relevante, o que é bom e o que não é tão bom, né? Mas isso, aí entra uma discussão filosófica que a gente vai longe, porque mas entra assim, o ruído do marketing, porque marketing, ele pode Ser bom e ser ruim. estimular tanto uma pessoa boa quanto uma pessoa ruim. O problema é que quando os dois estão brigando, gera muito ruído nas pessoas. E as pessoas não conseguem ver para onde elas vão. Mas esse é um dos E ela nossos geralmente papéis, né? olha para quem chama mais atenção, né? Não necessariamente. Né? Mas esse é um dos nossos papéis, pegar as informações que são de qualidade para poder repassar. Sim. Na verdade, assim, essa ideia todos deveriam fazer, né? Mas é o que a gente tenta fazer aqui. Bacana, achei a conversa muito, muito promissora e com certeza vamos ter uma parte 2. Com certeza, com certeza. Muito obrigado pela sua presença. Se quiser falar além desse grupo, alguma outra mensagem que você queira passar, algum convite, pode fazer o seu jabá aí, se tiver alguma coisa, livro, Deixa pra parte site. Tranquilo. É só agradecer mesmo a oportunidade. Acho que é falar sobre ciência e falar sobre a gente ter essa capacidade hoje, né, de chegar em pessoas do Brasil todo por esses mecanismos que vocês estão desenvolvendo aí. Acho que é muito interessante, porque como professor, né, como eu sou assistente e gosto de ensinar, assim, a gente tem que entender que não existe conhecimento que não pode ser divulgado, né? Ao contrário, você tem que divulgar, tem que estimular. Então, essa ferramenta que vocês têm, sem dúvida, ela propicia que a gente chegue, né? Em lugares que talvez a gente não chegasse se não tivesse essa ferramenta. Então, vocês têm total apoio e eu estou à disposição quando precisar. E tenho certeza também que a Santa Casa está de portas abertas para vocês, hein? Show de bola. Muito obrigado aí e até a próxima, pessoal.